Fala pessoal, esses dias atrás eu fiz um vídeo como testar o Linux sem precisar instalar na máquina com uma solução web. E aí quem quiser dar uma olhada, tá aí, foi feito o quarto vídeo para trás desse vídeo que eu estou fazendo. Mas hoje eu vou trazer uma outra solução que você pode rodar tanto Linux quanto Windows, seja o Windows dentro do Linux ou o Linux dentro do Windows. Esses dias atrás eu precisei de um terminal Linux e até interface gráfica dentro do Windows. E é uma solução antiga, conhecida, mas que eu resolvi trazer para quem tiver uma necessidade parecida com a minha, fica aí a dica. O que eu vou utilizar aqui é o VirtualBox, que ele é uma máquina virtual. Você entra aqui no site virtualbox.org e se você estiver usando Windows, você pode baixar aqui um executável, você baixa e instala na máquina. Se você estiver usando o OS X, ele tem à disposição também. E se você estiver usando Linux, é provável que a sua distribuição já tenha um binário e ele tem aqui algumas informações de como que você faz para instalar a máquina virtual. Uma vez instalada a máquina virtual, ela já está rodando aqui, ó, eu vou até fechar para abrir de novo. Eu venho aqui, tenho nos meus aplicativos VirtualBox, e ele tem aqui um gerenciador que você pode ter várias máquinas virtuais. Ela permite que você, inclusive, faça a instalação do sistema, mas nessa opção que eu vou utilizar, eu vou usar o que a gente chama de Live CD, que é uma instalação já pronta que você roda sem precisar instalar. Então, a gente vai criar uma máquina nova, clicar no botão novo aqui em cima, e eu vou dar um nome qualquer aqui para a máquina, é só para referência, onde que ele fica, você pode deixar o padrão. E essa parte aqui de tipo e versão vai definir o processamento da máquina. Então, se você for utilizar um sistema que seja 64 bits, você tem que deixar aqui como 64 e não como 32, senão ele vai dar erro no ISO. Eu vou colocar aqui como Other 64, só para ficar uma referência, um processador de 64 bits. Avanço aqui, escolho a quantidade de memória. Essa quantidade de memória, você tem que lembrar que por trás da máquina virtual tem o seu sistema rodando. Então, você tem que ver quanto que você tem disponível de memória. No meu caso aqui, eu tenho 32 GB. Então, eu vou colocar aleatório aqui, 6 GB para a máquina. E leve em consideração quanto que você tem. O disco rígido, você pode criar um disco, se você for instalar um Linux nesse disco rígido virtual, ou se você já tiver um disco existente, ele tem aqui uma opção de você utilizar um arquivo de disco. Ou, se você for instalar o Windows também, você cria aqui um disco com o tamanho de partição que você precisa. Nesse caso aqui, eu não preciso do disco, eu vou rodar ele Live CD. Então eu coloco não acrescentar, criar, ele dá um alerta aqui falando que você está prestes a criar uma máquina, eu vou continuar. Então ele cria aqui essa máquina teste, e aqui nas configurações, ele tem muitas opções aqui, tá? Eu vou colocar só o básico para funcionar essa dica que eu estou mostrando para vocês. Eu venho aqui em armazenamento e tem uma controladora IDE com o desenho de um CDzinho. A gente clica aqui Live CD, clica aqui no ícone e eu vou na pasta onde eu tenho os meus Live CDs. Então eu baixei 4 aqui, só para a gente poder ter um exemplo de cada. Então eu posso usar o FreeDOS, que é um DOS free. Eu dou OK. A hora que eu iniciar minha máquina, ele dá alguns alertas aqui de captura de teclado, tá? Ele já aparece no boot, essa imagem eu baixei da internet, e eu já estou aqui dentro da minha máquina com o diretório. Isso aqui é um DOS, então não tem a parte gráfica. Eu posso fazer algumas coisas aqui. Se eu resolver, eu vou desligar a máquina aqui. Se eu resolver mudar o Live CD que eu vou utilizar, basta alterar aqui em configurações, eu venho em armazenamento e eu altero o arquivo ISO que eu vou utilizar. Então esse é um diretório da minha máquina que eu baixei alguns ISOs. Então, por exemplo, essa versão TinyCore é uma versão bem pequena do Linux, que tem bem básico, ele tem até um ambiente gráfico, mas é muito básico. Eu cliquei em iniciar de novo aqui. E aqui eu posso até, se eu quiser, visualizar em tela cheia. Vamos ver se ele vai entrar aqui. Ele tem uma questão de resolução também, que às vezes você precisa colocar um adicional
E como esse Live CD a gente está utilizando sem instalar mais nada, talvez ele não fique com tela totalmente cheia. Então eu posso vir aqui, rodar um terminal Linux, que ele tem disponível. O teclado vai estar configurado provavelmente o padrão inglês, do americano, né? Mas você pode, se for o caso, alterar o padrão. Eu posso também, tem uma versão de Windows que é um Live CD que eu baixei aqui, ele chama Hiring Boot. Então ele vai funcionar da mesma forma, eu venho aqui, vou iniciar o sistema e eu não precisei instalar nada, ele está rodando tudo em Live CD. Então é um jeito de você rodar uma máquina virtual dentro do sistema que você tiver, e aí não importa, o VirtualBox funciona para Windows, Mac, Linux. Então se você quiser rodar um sistema dentro do outro, você vai conseguir. Só aquela observação que eu fiz, verifica a questão de recursos da máquina para você poder dimensionar corretamente e não travar o seu sistema. Então, dependendo do sistema que você for rodar, pode ser que ele tenha algum problema de desempenho e você vai lá e faz o ajuste fino da configuração. Então, isso aqui eu estou rodando uma versão do Windows dentro do meu Linux. Aqui em configurações, eu consigo vir aqui em sistema processador, então eu posso alocar mais CPUs, se eu tiver alguma tarefa que eu vou executar que é um pouco mais demorada, que é mais pesada, e eu posso mexer também em outras coisas, porta USB, rede, áudio e outras coisas disponíveis aqui. Então eu só venho aqui em armazenamento e altero a imagem de boot que eu vou utilizar. Essa imagem aqui, o Win10, é a imagem de instalação do Windows 10. Então, ele me permite também que eu faça a instalação do sistema. Eu teria que criar um HD aqui virtual. Então, aqui em armazenamento, eu poderia criar um outro disco, que é aquela etapa que a gente pulou no começo. Mas se eu inicializar aqui, essa imagem eu baixei do site da Microsoft. Então, está lá a imagem padrão de instalação do Windows 10. Ele vai iniciar como se fosse instalar o Windows. Como eu não tenho HD nenhum, eu não vou conseguir concluir aqui, mas é só para mostrar. Então, funciona? Funciona. Então eu tenho uma outra aqui, ó. Deixa eu até aumentar a quantidade de processadores dela, eu botei um só. Então, eu vou colocar aqui 4 processadores. Eu coloquei uma quantidade de memória aqui também, aceleração gráfica, placa-mãe. E se eu executar essa máquina, que é uma máquina que eu já tinha instalado, eu já instalei num driver virtual, que é uma máquina Windows padrão. Então aqui eu já tenho, ela está instalada, eu consigo colocar os adicionais do VirtualBox para poder rodar em tela cheia. E eu tenho aqui a minha máquina. Então eu fiz a instalação para alguns testes, para rodar algumas ferramentas de financeiro que eu estou estudando, e eu tenho aqui o Windows funcionando dentro do meu Linux normal. O desempenho vai ser igual a você rodar o Windows nativo? Não. Tem algumas coisas que eu rodo que realmente deixa a desejar no desempenho. Mas é uma vantagem que você não precisa ficar reiniciando a máquina, você tem à disposição diversos sistemas na internet. Eu até achei uma página aqui, eu não sei se essas versões são as mais atuais, mas você consegue uma ideia, uma lista de Live CDs disponíveis. Então tem aqui Ubuntu, Fedora, BSD, uma série de coisas que você pode baixar o Live CD e executar direto lá no VirtualBox. Tá? Então, mais essa dica. Você vem acompanhando o canal, não está inscrito, inscreve aí, marca o sininho. Todo sábado a gente está trazendo vídeo. Mais essa dica, VirtualBox é uma máquina virtual que você consegue utilizar no Windows, no Linux, para poder rodar sistema. Você pode instalar, mas pode ter a opção aí de fazer como a gente fez. Só baixa o ISO, tem um diretório aqui com os ISOs que eu baixei, está tudo disponível na internet, e você executa sem precisar instalar nada. Um abração, pessoal!